Ótimo. Vou botar para gravar essa aula, que eu vou disponibilizar a aula para vocês lá no canal do YouTube, para depois vocês puderem dar uma olhada novamente, para tirar dúvidas, caso vocês venham a ter depois dessa aula. Bom, a aula de hoje, então, nós vamos falar sobre razão, proporção e regra de 3. Na verdade, nós vamos relembrar alguns conceitos e algumas operações matemáticas que são utilizadas principalmente para relacionar as grandezas. Então, as grandezas e as unidades de medidas que nós vimos nas aulas anteriores, elas podem ser relacionadas entre si. E essa relação entre essas grandezas, muitas vezes elas utilizam razões, proporções, e quando eu quero estimar ou quantificar uma determinada grandeza, eu posso, tendo uma razão ou uma proporção, através de uma regra de 3, conseguir estimar essa grandeza. Tá? Então, essas operações, elas são operações muito úteis no dia a dia, em diferentes matérias. São utilizadas, então, para estimar grandezas e trabalhar, então, as unidades de medidas. Bom, vamos lá. Razão. A razão, na verdade, é uma divisão entre dois números. Dois números quaisquer, por exemplo, A dividido por B. Sendo que o número B ele tem que ser diferente de zero. Então, não existe uma razão ou uma divisão cujo quociente, que é o B, seja igual a zero. Então, o A é o nosso numerador, o B é o nosso denominador ou quociente. Esse B aqui ele não pode ser igual a zero numa divisão, assim como numa razão. A razão, normalmente, é uma divisão utilizada para fazer uma comparação entre dois números. Então, por exemplo, dados da pandemia do coronavírus, no dia 24/3, mostravam que no Brasil, de 2.208 casos confirmados, havia ocorrido 46 mortes. Então, a razão de mortes por coronavírus em relação ao número de casos confirmados é de 46 por 2.280. Já em São Paulo, foi divulgado que de 800 casos confirmados no dia 24/3, 40 foram a óbitos. Então, a razão entre o número de óbitos por coronavírus e o número de casos confirmados é de 40 para 800. Já no Espírito Santo, até o dia 24, ou no dia 24/3, saiu que de 33 casos confirmados, havia 0 mortes. Então, a razão entre o número de mortes por coronavírus e o número de casos confirmados é 0 sobre 33. Então, pegando aqui, 46 por 2.201, na verdade, aqui seria 2.208, depois tem que corrigir aqui. 46, 2 pontinhos, 2.201. Eu posso expressar a razão por meio dessa expressão gráfica aqui, de uma divisão, onde eu tenho a parte de cima, o numerador, e a parte de baixo, o denominador, ou posso expressar numa linha só, dividindo os dois números por 2 pontos. 2 pontos aqui significa uma divisão, uma razão entre eles. Então, eu tenho essa razão, uma relação, então, de comparação entre dois números. Podemos ver esse próximo exemplo aqui. Uma fisioterapeuta determinou a realização de 18 sessões para um paciente com osteoporose, sendo 12 para fortalecimento muscular e 6 para alongamento. Então, essa fisioterapeuta, ela quer saber qual a razão de sessões de fortalecimento, qual a razão de sessões de alongamento, qual a razão entre as sessões de alongamento e as sessões de fortalecimento. Bom, para a gente definir essas razões, a primeira coisa a se fazer é definir o número total de sessões. Então, o número total de sessões
são 18 seções. Destas 18 seções, 12 são para fortalecimento, 6 são para alongamento. Então, a razão de seções de fortalecimento em relação ao total é 12 sobre 18. Já qual é a razão de seções de alongamento? São 6 seções de alongamento em relação ao total, sobre 18. E qual a razão entre seções de alongamento e fortalecimento? 6 seções de alongamento sobre 12 de fortalecimento. Então, as razões ficariam assim. O número de razões totais, 18. O pessoal está pedindo para desligar o microfone aí, por favor, de um dos colegas. E com relação à aula, depois ela vai estar gravada e disponibilizada no YouTube, tá certo? Então, vamos voltar lá. Então, o fisioterapeuta, ele indicou 18 sessões. Dessas 18 sessões, 12 são de fortalecimento, 6 de alongamento. E ele quer saber as razões entre elas, então. Então, o total é 18. A razão de sessões de fortalecimento, 12 sobre 18. A razão de sessões de alongamento, o total é 18. 6 são de alongamento, 6 sobre 18. E a razão entre as sessões de fortalecimento em relação ao alongamento, fortalecimento são 12. Alongamento são 6. Então, é 6 sobre 12. Então, a razão, então, é uma comparação entre o número de sessões de fortalecimento e o número totais. Número de sessões de alongamento e o número total. Número de sessão de alongamento e o número de sessões de fortalecimento. A razão, ela pode também indicar uma ideia de proporção. Essa razão, ela indicará uma proporção quando ela for igual a uma outra razão. Então, proporção é uma igualdade entre razões. Então, se eu tenho uma razão qualquer, A sobre B, igual a C sobre D, onde B e D são diferentes de zeros, porque não existe denominador igual a zero numa divisão. Então, se A dividido por B é igual a C dividido por D, essa razão aqui, ela é proporcional a essa outra razão. Então, a razão A sobre B é proporcional à razão C sobre D. E aí, isso lê da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. Novamente, na proporção entre razões, A está para B, assim como C está para D. E aí, na prova da proporcionalidade, para que essas duas razões elas sejam iguais, o produto dos seus extremos tem que ser igual. Então, se para a razão A sobre B, para que ela seja igual à razão C sobre D, A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Então, a multiplicação dos extremos tem que ser igual para que haja uma proporcionalidade entre as razões. Se essa multiplicação não der igual, eu não tenho proporção entre as razões. Então, vamos lá. 4 dividido por 7 igual a 12 dividido por 21. 3 dividido por 8. 12 dividido por 40. Existe uma proporcionalidade entre essas razões?
Como que eu faço para enxergar isso? Basta multiplicar os extremos. Então, vamos lá. 4 vezes 21. 4 vezes 21, 84. 7 vezes 12. 7 vezes 12, 84. Se 4 vezes 21 é igual a 7 vezes 12, há uma proporção entre as razões. Então, 4 dividido por 7 é igual a 12 dividido por 21. Agora, 3 dividido por 8 igual a 12 dividido por 40. 3 vezes 40, 120. 8 vezes 12, 96. Professor, o som está saindo muito ruim aí. Tá ruim? Deixa eu ver se é a interferência aqui do ventilador. Aqui. E agora? Melhorou, pessoal? Ótimo. Vamos continuar, então. Então, voltando aqui na ideia, para que haja proporção entre as razões, as multiplicações dos extremos têm que ser igual. Então, 4 vezes 21, 84. 7 vezes 12, 84. Isso aqui há uma proporcionalidade entre essas duas razões. Já aqui, 3 oitavos e 12 sobre 40. 3 vezes 40, 120. 8 vezes 12, 96. Então, não são iguais. Não há uma proporção. Então, não existe essa igualdade aqui entre essas duas razões. Isso aqui não é proporcional. 12 sobre 40 não é proporcional a 3 sobre 8. Professor, você mesmo pode mutar os... Eu estou desligando aqui o microfone do pessoal aqui. Espera um minutinho. Aí, melhorou agora, né? Vamos lá, vamos continuar então. Toda vez que houver uma proporção entre as razões, essa proporção ela pode ser observada porque os números eles vão ser múltiplos entre si. Então, 4 vezes 3 igual a 12. 7 vezes 3 igual a 21. Então, 4 está para 7, assim como 12 está para 21. Porque 12 é 3 vezes 4. Assim como 21 é 3 vezes 7. Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, ou pelo mesmo fator, aqui no caso 3, eu vou achar uma proporção, ou uma razão proporcional. E é esse que é o princípio da regra de 3, por exemplo. Então, a regra de 3, ela estabelece uma proporcionalidade entre as grandezas. Então, aquelas grandezas que são diretamente proporcionais, a gente vai ver mais para frente, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma aumenta 2 vezes, a outra também aumenta 2 vezes. Então, aqui, se o numerador aumentou 3 vezes, o denominador também tem que aumentar 3 vezes para manter a proporção entre as razões. Bom, então, voltando
aos exemplos que nós demos até agora, então, no Brasil, de 2.208 casos confirmados, ocorreu 46 mortes. A razão é 46 sobre 2.208. Se eu simplificar essa razão, ou seja, se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo fator, por exemplo, 2, eu chego a 23 sobre 1.104. Se eu for simplificando essa razão, se eu dividir aqui, por exemplo, o numerador por 23 e o denominador por 23, eu vou achar 1 para 48. Agora eu já tenho, além de uma proporção, uma proporcionalidade entre essas razões, eu posso aqui fazer uma inferência, por exemplo. Essa razão aqui final, de 1 para 48, me diz então de 48 casos confirmados, 1 veio a óbito. Então eu tenho uma simplificação dessas razões. E me dá então essa informação final. Certo? Tem alguém ainda com o microfone aberto. Vê se eu identifico aqui. Fechou. Ótimo. Então, eu posso fazer isso para todos os outros exemplos. Em São Paulo, onde tinha 40 óbitos para 800 casos, eu vou simplificando até chegar na razão de 1 para 20. De cada 20 casos, 1 veio a óbito até o dia 24. No caso do Espírito Santo, não dá para simplificar, porque o numerador é igual a 0 e 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Então, numa razão, eu posso ter o 0 no numerador, eu não posso ter o 0 no denominador. Nas seções 12 por 18, eu chego a 2 sobre 3. De cada 3 sessões de fisioterapia, 2 são de fortalecimento. 6 sobre 18, eu chego a 1/3. 1 sobre 3. De cada 3 sessões, uma é de alongamento. E entre alongamento e fortalecimento, cada 2 de fortalecimento, uma vai ser de alongamento. Então, essas razões, elas são utilizadas para a gente fazer inferências, para estabelecer proporções, e às vezes é muito utilizado nos modelos de estatística descritiva, como é o caso aqui desses exemplos de óbitos em relação a casos totais. Bom, vamos mais um exemplo aqui. Em uma clínica da Grande Vitória, a proporção entre o número de pacientes e o número de fisioterapeutas no último sábado do mês foi 16 para 2. Sabendo que passou pela clínica no último sábado 108 pessoas entre pacientes e fisioterapeutas, quantos pacientes foram atendidos nesse dia? Então, no nosso dia a dia, às vezes a gente precisa de determinar certas variáveis. E essas variáveis, elas podem ser determinadas com a ajuda das razões estabelecidas e das proporções entre essas razões. Esse é um exemplo. Eu vou dar uns minutinhos para ver se alguém consegue montar a igualdade das razões aqui, nesse exercício.
Vamos lá? Então, vamos lá. A primeira razão que o exercício me falou foi a razão entre pacientes e fisioterapeutas, ou entre pacientes e fisioterapeutas. Então, a razão entre pacientes e fisioterapeutas é de 16 para 2. E ele me disse que no último sábado foram atendidos 108 pessoas. E ele quer saber, dentre essas 108, quantos eram pacientes. Então, eu preciso estabelecer uma razão entre o número total de pessoas e o número de pacientes. No último sábado, eu tinha 16 pacientes para 2 fisioterapeutas. Então, no total, no sábado, teve 16 mais 12, 18 pessoas. Dessas 18 pessoas, 16 eram pacientes. Então, a razão entre o total de pessoas e o paciente, no último sábado, é 18 para 16. Se, nesse dia que foi atendido 108 pessoas, a proporção era a mesma, então há uma igualdade entre as razões. 18 está para 16, assim como 108 está para X. Se há uma igualdade entre as razões, há uma proporcionalidade. Então, a multiplicação dos extremos, ela tem que ser igual. Então, 18 vezes x é igual a 16 vezes 108. 16 vezes 108 dividido por 18. X é igual a 96 pacientes. Então, no último sábado, foram atendidas 96 pacientes, respeitando, então, a proporção do sábado anterior. Estou vendo aqui que alguém errou tudo e outro acertou tudo. Que ótimo. Por aqui acertou tudo, parabéns. Para o que errou tudo, parabéns também pela tentativa. Vamos voltar aqui para quem errou. Eu quero saber quantos pacientes foram atendidos em relação ao total. Então, vou estabelecer uma relação com o total de pessoas e a quantidade de pacientes. Eu sei que, neste último sábado, a proporção foi igual à do sábado anterior. No sábado anterior, eu tinha 16 pacientes para 2 fisioterapeutas. Então, o meu total de pessoas atendidas, total de pessoas que tinha na clínica, era 16 mais 2, 18. 18 em relação a 16 pacientes. Então, 18 está para 16, assim como 108 está para X. Respeitando, então, a regra da proporcionalidade, 18 vezes X igual a 16 vezes 108. X igual a 96 pacientes. Entendido, pessoal? Então, vamos para frente. A razão, ela é uma ferramenta extremamente importante, então, para a proporção entre as grandezas, como eu disse no início da aula. Então, se a gente lembrar da nossa última aula presencial, eu mostrei essa fórmula para vocês. Densidade igual a massa sobre volume. E disse para vocês que toda matéria, ela tem massa e ocupa lugar no espaço, ocupa um volume. Então, todo material tem uma densidade específica, que é uma característica, uma propriedade de toda substância, de todo material. Essa densidade é uma relação, então,
da massa da matéria sobre o volume. Vejam que eu estou relacionando três grandezas, ou melhor, três grandezas: densidade, massa e volume. Vamos observar aqui nessas duas tabelas aqui. Primeiro, essa tabela de cima, onde a gente tem a densidade de três substâncias diferentes: óleo, água e do mercúrio. A densidade da água é 0,900 grama por ml. A densidade da água, 1,00 grama por ml. A densidade do mercúrio, 13,600 grama por ml. Isso significa que se eu pegar um volume fixo de 1 ml, se eu fixar aqui o volume, 1 ml, para cada uma dessas substâncias, se eu pegar 1 ml de óleo, eu pego uma massa de 0,9 gramas. Se eu pegar 1 ml de água, eu pego uma massa de 1 grama. Se eu pegar 1 ml de mercúrio, eu pego uma massa de 13,6 gramas. Bom, o que a gente pode observar, então, nessa tabela aqui? Que para um mesmo volume de 1 ml, à medida que a minha densidade aumenta, eu vou pegar maior massa. Então, para um mesmo volume, para volumes iguais, quanto maior a minha densidade, maior também a minha massa. Então, significa que densidade e massa são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. À medida que a grandeza densidade aumenta, a grandeza massa também aumenta. À medida que a grandeza massa diminui, a densidade também diminui. Então, essas grandezas elas são denominadas como grandezas diretamente proporcionais. Então, densidade e massa são diretamente proporcionais. Vejam que aqui, nessa equação aqui, talvez o mais correto seria escrever dessa forma aqui, ó. D sobre 1 igual a M sobre V. Então, a razão de D sobre 1 é igual à razão de M sobre V. Há uma proporcionalidade entre essas duas razões. Tá certo? Então, D sobre 1 é igual a M sobre V. Densidade e massa estão ambos no numerador. Estão na mesma linha. Sempre que uma grandeza estiver na mesma linha da outra, significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, densidade aumenta, massa também aumenta. E vice-versa. Bom, vamos ver agora essa segunda tabela. As mesmas substâncias, com as mesmas densidades. Agora imagine que eu pegue a mesma massa de cada uma dessas substâncias. Então, se eu pegar 1 grama de óleo e medir o volume dessa 1 grama, o volume vai ser equivalente a 1,111 ml. Se eu pegar 1 grama de água, o volume vai ser equivalente a 1 ml. E se eu pegar 1 grama de mercúrio, o volume vai ser equivalente a 0,074 ml. Vejam agora que para uma mesma massa,
À medida que eu aumentei a densidade, o que aconteceu com o volume? O volume diminuiu. Então, à medida que eu diminui o volume, é porque eu aumentei a minha densidade. Isso significa, então, que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Então, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. À medida que o volume diminui, a densidade aumenta. À medida que a densidade diminui, o volume aumenta. Inversamente proporcionais. Tá certo? Bom, o que acontece, então, é que essa proporcionalidade entre as razões e essa proporcionalidade entre as grandezas, de forma direta ou indireta, ela pode ser utilizada para estimar uma determinada grandeza ou para estimar a quantidade das coisas. Essa estimativa ela pode ser feita por regra de 3. E a gente faz isso de forma simples no nosso dia a dia. Então, se a gente passa próximo a uma loja e vê lá, por exemplo, uma camisa por R$30, a gente logo de cabeça, se quiser comprar 2, vai pensar em 60. Se for comprar 3, vai pensar em 90. Se a gente passar numa loja e ver lá 3 calças por R$120, se a gente quiser comprar uma única calça, a gente vai imaginar que essa calça custa em torno de R$40, né? Se não tiver dado nenhuma promoção, nem nada, 3 calças, 3 vezes 40, 120. Cada calça, R$40. Isso porque essas grandezas, produto e valor, são diretamente proporcionais. Quanto maior o número de produtos, maior o valor. E aí eu posso estimar, então, através de uma proporcionalidade, os valores futuros. Isso é feito de forma teórica por regra de 3. E ela pode ser do tipo simples ou composta. E a diferença entre elas está relacionada com o tipo de grandeza que vai estar envolvida no raciocínio. Se ela for simples, ela vai envolver grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, de forma separada. Se ela for composta, ela vai envolver ao mesmo tempo um raciocínio em cima de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, simples, se for só com grandeza diretamente proporcional, direta. Se for só com grandezas inversamente proporcionais, simples inversa. Para o nosso dia a dia, nas próximas disciplinas e nas maiorias dos cálculos que a gente faz na área biológica, a gente usa a regra de 3 simples direta. Isso está para isto, assim como aquilo está para aquilo. E aí eu estabeleço uma regra de 3 e consigo determinar, quantificar aquilo que eu estou querendo encontrar, o valor que eu estou querendo encontrar. Vamos a um exemplo. Um paciente, antes de iniciar a sessão de fisioterapia, precisa fazer o uso de um anestésico. Ao verificar a bula, ele definiu a dosagem do remédio. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 1 gota para cada 2 quilos de massa corporal, 15 minutos antes da atividade. A pergunta é: sabendo que foi administrada 40 gotas do remédio, qual a massa corporal do paciente? Então, essa é uma regra de 3 simples, direta, onde eu tenho uma relação de proporcionalidade direta entre a quantidade do remédio, gotas, e a massa corporal da pessoa que vai tomar o remédio. 1 gota está para 2 quilos.
Se eu aumento a massa corporal, eu também tenho que aumentar o número de gotas. Tá? Então, eu posso resolver isso com o raciocínio que nós construímos até agora, com proporção entre razões, ou estabelecendo a regra de 3 tradicional. Tá? Tentem montar aí a estrutura da resposta desse exercício. Vou dar um tempinho para vocês aí. Ótimo. Já vi algumas respostas aqui que estão corretas. Vamos lá. Fazendo conforme o raciocínio que nós desenvolvemos até agora. O exercício me deu uma razão. Uma gota para cada 2 quilos de massa corporal. E eu vou estabelecer uma proporção. O indivíduo tomou 40 gotas. Se ele tomou 40 gotas, qual é a massa corporal dele? X. 1 vezes X igual a 40 vezes 2. X igual a 40 vezes 2 sobre 1. X igual a 80 quilos, e não gotas, né? Ou, montando a regra de 3 tradicional. Uma gota para 2 kg de massa corporal. 40 gotas para X de massa corporal. 1 vezes X igual a 40 vezes 2. X igual a 40 vezes 2 dividido por 1. X igual a 40 quilos. Vejam que toda vez que eu estabeleço ou uma razão e uma proporção entre as razões, ou uma regra de 3, eu tenho que respeitar a grandeza, ela tem que ficar uma debaixo da outra. Então, gota tem que ficar debaixo de gota. Massa tem que ficar debaixo de massa. Gota ficou no numerador. Massa ficou no denominador. Tá? E assim eu consigo, então, resolver uma série de exercícios, uma série de problemas que vocês irão encontrar aí nas outras disciplinas e na área de vocês. Por exemplo, na área da química, na área da fisicoquímica, ou desenvolvimento de soluções, preparo de soluções. Na maior parte das vezes vai envolver, então, esse raciocínio de regra de 3 simples, direto. Tá certo? Bom, eu tenho mais alguns exercícios aqui para vocês. E vou dar um tempinho para vocês resolverem. À medida que vocês forem resolvendo, vai passando o resultado aqui no chat. Eu vou escrevendo se está certo ou está errado e vejo também como vocês estão resolvendo e depois eu explico cada um dos exercícios. Tá certo?
Só posso resolver a questão 1? Vamos lá. Uma quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7? Luiz, sabe onde está a calculadora? Pega ali para mim. Aqui. Vamos lá, então? Nesse primeiro exercício aqui, a gente tem que pensar em função das partes totais que vão ser utilizadas para fazer a divisão. Então, se eu tenho 3 pessoas
e cada uma vai receber proporcionalmente a 8 partes, 5 partes e 7 partes, então significa que esse valor de 1.280 eu terei que dividir num total de 8 mais 5 mais 7 partes. Então, 8 mais 5 mais 7 é igual a 20. Então, 20 é o meu total de partes. Sendo que desse total de 20, 8 vai para uma pessoa. 5 de 20 vai para outra pessoa. 7 de 20 vai para outra pessoa. Então, eu posso estabelecer a seguinte proporção. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar aqui. Eu posso estabelecer o seguinte. Se o meu total de partes é 20, uma pessoa vai ficar com a proporção de 8 para 20. Outra pessoa vai ficar com a proporção de 5 para 20. E uma terceira pessoa vai ficar com a proporção de 7 para 20. Então, se eu pegar agora 1.280 e dividir por 20, vai dar 1.280 dividido por 20. R$ 64, então, é o total de partes que eu dividi. Uma pessoa vai ficar com 8, vezes 8. Então, uma pessoa vai receber R$ 512. Outra pessoa vai receber 1.280 dividido por 20 vezes 5, 320. E outra pessoa vai receber 1.280 dividido por 20 vezes 7, 448. Da onde foi tirada essas relações? De acordo com a montagem seguinte. Eu posso estabelecer uma relação aqui de proporcionalidade da seguinte forma. 8 está para 20, assim como 1.280 está para x. Professor, da onde saiu esse 20 que eu não entendi? Me perdi tudo. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar fácil para vocês enxergarem. Vamos lá, vamos voltar. Da onde saiu esse 20? Esse 20 é a soma de todas as partes do qual eu terei que dividir a quantia total. Então, o exercício me diz que a quantia de 1.280 foi dividida entre 3 pessoas na proporção de partes de 8 para 5 para 7. Então, se uma pessoa recebeu 8 partes, outra pessoa recebeu 5 partes, outra pessoa recebeu 7 partes, é 8, 5 e 7 de 1.280. Tá certo?
A soma delas me dá 20, que é o total de partes de 1.280, que cada uma delas recebeu vezes a sua proporcionalidade. Então, esse 20 é a soma das partes. Ah, entendi. Tá? Então, eu tenho 8 partes de uma pessoa, 5 de outra, 7 de outra. Eu somando dá 20. Dessas 20 partes, 8, então a razão 8 sobre 20, é a razão de uma pessoa. A razão de 5 para 20 é a razão de outra pessoa. E a razão de 7 para 20 é a razão de outra pessoa. Então, se eu estabelecer aqui, por exemplo, que 8 partes está para o total de partes, que é 20, a quantia X que essa pessoa que recebeu 8 partes está para a quantia total, que é R$ 1.280. Então, eu posso estabelecer uma razão e uma proporcionalidade entre as razões para poder chegar, então, nesse valor. Se 8 está para 20 é igual a x sobre 1.280, multiplica cruzado, 8 vezes 1.280 é igual a 20 vezes x. Ou 1.280 dividido por 20 vezes 8 é igual a x. Se vocês fizerem essa multiplicação cruzada aqui, vocês vão ver que vai dar 1.280 dividido por 20 vezes 8. Então, 8 sobre 20 igual a x sobre 1.280. 8 vezes 1.280 igual a x vezes 20. X é igual a 1.280 vezes 8 dividido por 20. 1.280 dividido por 20 vezes 8. X igual a 512. É a parte da pessoa que recebeu proporcional a 8 partes. Se eu fizer o mesmo raciocínio com 5 sobre 20 igual a x sobre 1.280, vou achar 320, que é a segunda pessoa. 7 sobre 20 igual a x sobre 1.280. Se eu fizer o mesmo raciocínio, vou achar a parte da terceira pessoa, que é igual a 448. Sim ou não, pessoal? Entendido? Sim. Então, tentam fazer o exercício 2 aí. Alguns de vocês já responderam aqui. A resposta é 27. E o 3 dá 200 gramas.
Pessoal, vamos para a questão 2, então. A questão 2 é uma questão típica de química, que deixa muita gente preocupado quando chega lá na matéria de química. E aí o mais difícil de entender lá na química é entender a equação e tirar a relação de proporção que existe na equação. No caso aqui, como a nossa aula não é de química, eu já dei essa relação para vocês. Lá na química, vocês iriam tirar essa relação da equação. Então, na combustão completa de glicose, C6H12O6, é responsável pelo fornecimento de energia ao organismo humano. Na combustão de 1 mol de glicose, conforme a equação abaixo, são produzidas 108 gramas de água. Se o indivíduo ingerir 0,25 mol de glicose, quantas gramas de água serão produzidas? Então, se a gente observar aqui na equação, ó, a glicose está desse lado e a água está desse lado. À medida que a glicose vai sendo consumida, a molécula de água vai sendo formada. Então, 1 mol de glicose forma 108 gramas de água. Foi isso que o meu exercício me deu aqui, ó. Essa relação entre glicose e água. 1 está para 108. Assim como 0,25 mol de glicose está para X. Então, basta eu estabelecer uma regra de 3, simples, direta, entre glicose e água. Então, 1 mol de glicose está para 108 gramas de água, assim como 0,25 mol de glicose está para X gramas de água. Basta eu fazer, então, a multiplicação cruzada. 1 vezes X é igual a 0,25 vezes 108. Então, 1 vezes X igual a 0,25 vezes 108. X é igual a 0,25 vezes 108. X igual a 27 gramas. Sim, pessoal. Regra de 3 simples. Proporção direta. À medida que um aumenta, o outro também aumenta, ou se um diminui, o outro também diminui. Vou dar um tempinho aí para o pessoal copiar, então. Vamos em frente? Então, vamos ver a questão 3. Vou puxar ela para cá, para a gente poder resolver, então. As reações de neutralização, ácido-base, são muito importantes na química. Para neutralizar 4 gramas de NaOH, são necessários 0,05 mol de ácido sulfúrico, H2SO4. Qual é a massa, então, de NaOH necessária para a completa neutralização de 2,5 mol de H2SO4? Da mesma forma aqui, ó, a reação ela vai servir apenas para tirar essa relação entre o ácido e o NaOH. Relação essa que o exercício já me deu. Tá?
Qual que é essa relação, então? 4 gramas de NaOH precisam de 0,05 mols de H2SO4. Eu quero saber quantas gramas, X gramas de NaOH são necessários para 2,5 mols de H2SO4. Então, novamente, fazendo uma multiplicação cruzada. 0,05 vezes x igual a 4 vezes 2,5. X igual a 4 vezes 2,5 dividido por 0,05. X vai ser igual a 200 gramas. Bom, não é necessário multiplicar aqui o resultado pelo coeficiente da equação, porque o coeficiente da equação ele é utilizado para estabelecer essa proporção aqui. Ó. Então, se a gente for lembrar lá da química, 1 mol de NaOH é 40 gramas. 2 mols, 80 gramas. 1 mol de H2SO4 precisa de 80 gramas. 1 mol de H2SO4, 80 gramas. Que equivale a 0,05 mols para 4 gramas. Então, eu não preciso de multiplicar pela equação aqui, porque o exercício já me deu a proporção. Tá? Eu só iria usar esses dados aqui se eu precisasse de estabelecer essa proporção aqui. Tá certo, pessoal? Ok com a questão 3? Então, vamos para a questão 4. Na verdade, assim está repetido. Questão 4.
Mas tá fazendo online? Hã? É, e você... Sim. Ah, engraçado do ensino médio, né? Vejo que o raciocínio de vocês está correto, hein, pessoal? Estou vendo aqui o pessoal raciocinando e chegando na resposta. A questão agora do exercício ficou só o português, né? A questão do grupo de 3 médicos plantonistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a leitura dos exercícios, principalmente aqueles que têm textos grandes. Os textos normalmente são para criar uma certa dificuldade de interpretação, e é normal em algumas atividades, em alguns testes, em algumas provas de concurso, etc. Mas quem pensou aí na regra de 3 direta, tirando a palavrinha grupo aí, o raciocínio está ok. Vamos lá, então? Olha lá. Em um pronto-socorro de emergência, são atendidos nos plantões de sábado, em média, 60 pacientes por grupo de 3 médicos plantonistas.
Para o próximo sábado, devido ao surto de coronavírus, o pronto-socorro contratou mais 2 grupos de médicos plantonistas. Sendo assim, com base na proporção inicial, espera-se atender quantos pacientes? Bom, então, no sábado anterior, viu-se que 3 médicos, ou um grupo de plantonistas, 3 médicos plantonistas, atenderam 60 pacientes. Esperando-se um número maior de pacientes para o próximo sábado, o pronto-socorro contratou mais 2 grupos de médicos plantonistas. Então, se cada grupo é formado por 3 médicos, foram contratados mais 2 grupos, eu tenho mais 6 médicos contratados, além de 3 que já faziam daquele pronto-socorro. Então, eu tenho 6 que foram contratados, mais 3, num total, então, de 9 médicos plantonistas. 9 médicos plantonistas vão conseguir atender novamente, realizar a regra de 3 multiplicações cruzadas para chegar no resultado. Três vezes x igual a 9 vezes 60. X é igual a 9 vezes 60 dividido por 3. Isso aí vai me dar 180 pacientes. Ok, pessoal? Dúvidas em relação à aula, em relação à razão, proporção e regra de 3? Eu vou fazer o seguinte. Nessa aula, no último slide, tem essa questão 6. Essa questão 6 envolve os conhecimentos que nós discutimos na aula. Razão, proporção e regra de 3. E conhecimentos de interpretação gráfica, tá? Interpretação das informações que estão aqui no exercício. Eu vou deixar com vocês essa questão, né? Essa aula ela já está lá no portal, na forma de slides. Tem essa questão lá no final da aula. Vocês podem fazer individual ou em grupo, não importa. Podem montar grupos para discutir a questão, não importa. E aí vocês vão me enviar essa questão resolvida individualmente até a próxima segunda-feira, pelo portal. Então, eu vou tentar abrir lá no portal uma forma de entrega de trabalho para vocês, e vocês vão me entregar, então, esse trabalho via portal. Se, por um acaso, eu não conseguir abrir isso lá no portal, essa entrega, vocês podem me enviar por e-mail também esse exercício, tá? Então, esse exercício, ele vai compor a nota daqueles 4,5 pontos
que é a avaliação pontual que vocês vão fazer ao longo do semestre. Então, o semestre está dividido em 2 bimestres. No primeiro bimestre, nós vamos fazer uma avaliação pontual valendo 4,5 e uma avaliação valendo 5,5. Essa avaliação 4,5 provavelmente vão ser exercícios que eu vou dar ao longo das aulas. E aí eu vou somar esse exercício e vou dar o valor de 4,5. Um deles é essa questão 6. Já os 5,5 pontos vai ser um trabalho que eu vou dar para vocês me entregarem no final do período. Ok, pessoal? Dúvidas? Vou dar uma olhadinha no chat agora se tem alguma dúvida. Se não tiver dúvida, a gente pode encerrar a aula por aqui hoje. Combinado? Um abraço a todos, então. Tchau, prof! Valeu! Valeu, tchau, tchau! Vamos lá. O pessoal está me pedindo para repetir. Essa disciplina ela vai ser avaliada da seguinte forma. Ela é uma disciplina de semestre, né? Então, nós vamos ter 2 bimestres. No primeiro bimestre, a gente vai fazer uma avaliação que vai valer 4,5 pontos. 4,5. Esse 4,5 vai ser distribuído em alguns exercícios que eu irei distribuir para vocês. Um deles é essa questão 6, que eu quero que vocês me entreguem. O outro quantitativo de pontos, os 5,5 que faltam para inteirar 10, vai ser um trabalho que eu vou passar para vocês me entregarem no final do bimestre. Tá? E no segundo bimestre, a gente discute mais para frente. Caso não retorne essas aulas presenciais, a gente vai fazer o mesmo esquema. Senão, a gente vai mudar um pouquinho essa avaliação. Mas o que eu quero de vocês agora é que vocês resolvam esse exercício 6, que está nos slides lá no portal, e me entreguem esse exercício resolvido até a próxima segunda-feira. Como que vai ser a entrega desse exercício? Que deve ser individual. Pode ser feita em grupo, mas a entrega tem que ser individual. Essa entrega pode ser via portal. Eu vou abrir lá um espaço no portal para vocês anexarem o exercício. Ou, se eu não conseguir abrir esse espaço no portal, vocês podem me enviar por e-mail. Ok? Ou entrar lá no fórum e perguntar, professor, como é que faz para anexar o exercício? E aí eu vou dar as orientações para vocês lá no fórum, que está aberto e que pode ser acessado a qualquer momento. Em relação ao canal, o canal está no meu nome, meu próprio nome, professor Paulo Antunes. Mas eu vou disponibilizar para vocês o link lá da aula no fórum que está aberto lá referente a essa aula. Tá bom, pessoal? Porque eu preciso compactar essa aula junto com esse vídeo de hoje para poder anexar isso lá ainda. Ok?
Só se não tem mais dúvidas, então, boa noite para vocês e até mais. A gente se fala por aí, ou por fórum, ou até a próxima aula. Um abraço para vocês.